Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atente. Meu convidado de hoje é o pároco da paróquia de Santo Antônio do Jardim, paróquia dedicada a Santo Antônio, Padre Marcelo Marques Crespan. Padre, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado, João Rafael, por esta oportunidade de estar aqui nessa TV tão querida que abrange toda a nossa região. Falando em junho, temos um santo que é Santo Antônio, padroeiro de Santo Antônio do Jardim. As comemorações, a novena já teve início nessa semana e seguem aí até o dia 12. Com certeza. Começamos com a novena e é um momento muito oportuno para que façamos uma formação na própria paróquia, ajudemos também as pessoas a exercerem sua espiritualidade, sua religiosidade. E Santo Antônio é alguém que nos ajuda muito, né? O grande pregoeiro, né? O grande pregador. Ele sempre mostra o seu amor, o seu zelo tão grande pela pessoa de Jesus Cristo, né? O seu carinho pelo Evangelho e principalmente o seu desejo de que as pessoas façam essa experiência da vida eterna que nos é dada graças à fé. E existe uma devoção muito grande na nossa região por Santo Antônio. E essa devoção a gente percebe principalmente nesse mês e principalmente nas tradições que acontecem no dia do padroeiro, no dia 13, né, padre? Com certeza. Bom, Santo Antônio, ele é o santo de maior devoção mundial, né? Então, para onde a gente vai, a gente conhece Santo Antônio. E justamente pela sua força, como eu disse, né, de evangelização. Então ele se tornou alguém muito querido, pois as pregações de Santo Antônio, elas são muito fortes e elas nos convidam à conversão. E ele tem toda uma forma muito bonita de falar da Sagrada Escritura, e ele era um profundo conhecedor da Sagrada Escritura, a ponto de utilizar muitas alegorias para nos ajudar a aprofundar no mistério da Palavra de Deus. Então, não só por isso, depois toda aquela devoção que envolve Santo Antônio, também tem muitas lendas que envolvem, mas muitos milagres que aconteceram, onde mostra a sua fidelidade à pessoa de Jesus Cristo. Uma tradição é a bênção dos pãezinhos. Qual que é o significado? Acho que muitas pessoas esperam por essa data, muitas vezes até por levar aquele pãozinho para guardar lá junto com os mantimentos. Sim. Olha, essa questão da bênção dos pães, ela está muito ligada à generosidade de Santo Antônio, né, em relação aos pobres. Ele sempre teve um zelo, um carinho muito grande, pois o Evangelho nos ensina a enxergar a pessoa de Cristo naqueles que são os mais humildes, os mais pobres, os mais necessitados. Então, com Santo Antônio nós aprendemos isso, né? Pois o próprio Cristo nos ensina lá no Evangelho de Mateus: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim mesmo que estáis fazendo. Então, o primeiro passo é isso, né? Compreendermos o amor aos pobres. E o pobre é aquele que falta tudo, né? Falta dignidade, falta moradia, falta alimento, né? Falta tudo, enfim. Então, quando nós vemos esse pãozinho, aí já entra uma questão das pessoas guardarem, que também entra uma questão supersticiosa, né? Que aí a gente tem que tomar cuidado com isso, onde as pessoas pegam o pãozinho e guardam o pão ali, para que não falte alimento para elas. Mas o pão é para ser partilhado. Para dividir. Exatamente. Então, aquele pão que é entregue, né, que é o pão bento, que não tem nada a ver com a Eucaristia, é um pão que nos lembra a importância da partilha. E aí nós podemos ir lá para o Evangelho da multiplicação dos pães, e dos peixes, né, onde nós vamos ver que Jesus divide as pessoas em pequenos grupos. Porque quando eu estou numa situação massificada, de multidão, eu não sei quem está do meu lado. Mas quando eu faço com que aconteçam pequenos grupos, onde eu posso olhar no olho do outro e perceber a necessidade do outro, eu me sinto na necessidade de me comprometer com o outro. E aí é onde acontece o milagre da partilha. Eu brinco assim, Jesus, ele multiplicou o pão e multiplicou o peixe. Mas aí tinha alguém ali, vou falar na nossa época, né? Alguém falou, eu tenho uma Coca-Cola, então eu vou partilhar.
O outro virou e falou assim, nossa, eu tenho um pedaço de presunto aqui para pôr no meio do pão. E as pessoas foram partilhando, a ponto de, entre elas, não terem necessitados. Essa é a beleza da partilha, onde cada um entra com aquilo que pode, com aquilo que tem, e o pouco de cada é o suficiente para sanar a fome de todos. E nesse dia 13, em Santo Antônio, tem uma programação toda especial, né? Vocês têm, lá existe a tradição do bolo de Santo Antônio. Sim, este bolo também é tradição em todos os lugares, né? E nós já estamos vendendo os ingressos para que façamos aquilo que realmente vai sair, né? E as pessoas que quiserem podem adquirir, né, o seu pedaço do bolo já na secretaria de nossa paróquia ou com os agentes de pastoral. E aí no dia 13, ao meio-dia, vai ser o momento em que será dada a bênção para as pessoas e vai ser distribuído o bolo, né? Agora nós já fazemos embalagens descartáveis, já a pessoa só pega a embalagem, já leva para casa. E isso foi muito bom porque a pandemia nos ensinou muito, né? E queremos continuar esses hábitos. Tem também uma programação religiosa nesse dia, dia do padroeiro. Exatamente. Então, para favorecer as pessoas que, inclusive, trabalham fora de Santo Antônio do Jardim, a missa será às 19 horas, pois em Santo Antônio do Jardim será feriado, mas ao redor não. Então, as pessoas que trabalham fora querem participar. Então, teremos a missa e a procissão, né, às 19 horas. E a novena vai até o dia 12, às 19 horas também? Isso, começou ontem, dia 4, e durante a semana é às 19h30, sábado será às 18 horas, no domingo às 19h, depois voltamos novamente durante a semana às 19h30 até o dia 12, onde encerraremos a novena e celebraremos no dia 13 nosso padroeiro. Nos finais de semana, já começando por esse, já tem também a parte social junto com a religiosa. Isso. A gente fala assim parte social, mas eu acho um momento muito importante da gente viver a dimensão pastoral da igreja. Nós começaremos, né, neste final de semana às sextas e sábados, não teremos aos domingos, e são 3 finais de semana que nós iremos fazer, né? Então, o próximo, depois 19, 20 e 21. Que é o do feriado de Corpus Christi. Isso, feriado de Corpus Christi. E como eu disse, tem a dimensão pastoral, porque as pessoas da paróquia se organizam para fazer essa festa. Festa é muito bom, né? Mas as pessoas esquecem que tem toda uma estrutura que precisa se criar por trás e que não é nada fácil, ainda mais nesta época em que o voluntariado está se tornando cada vez mais escasso. Então é uma dimensão pastoral porque ali mostra a força da comunidade, uma comunidade que está trabalhando, doando seu tempo, doando sua vida em função de um bem comum, né? E isso nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Também o voluntariado, o que nós fazemos em todas as ONGs, igrejas e outros lugares, entidades, isso mostra um carinho muito grande da pessoa entender que ela não precisa doar só bens materiais, mas ela precisa se doar, né? Porque é muito mais belo a doação de si do que apenas aquele presente, aquela coisinha ali, né? A gente entrega e depois vai embora e parece que o outro não representa muito, só representou naquele momento. Mas a doação de si é mostrar o quanto o outro é importante para nós. Então essa dimensão pastoral ela colabora muito para que a gente compreenda a dimensão do bem comum e a importância de fazer este encontro com o outro, né? De estar confrontando o outro no dia a dia para que ele seja o nosso espelho e nos ajude na nossa capacidade de sermos melhores. A parte social que a gente fala é 6, 7, 13, 14, 19, 20 e 21. E no dia 29 Isso. tem algo diferente, algo novo. Isso. Sempre o pessoal pedia o porco no rolete ou porco à paraguaia. Esse ano nós vamos deixar o porco de lado e nós vamos fazer costela de chão, né? Inclusive será das 11h30 até às 2h30, servindo, né, este almoço. E os ingressos são limitados, será no bairro Germanada, né, e também, né, estes ingressos são vendidos com antecedência, pois a costela de chão demora para preparar.
né? Então, se as pessoas às vezes quiserem chegar em cima da hora, infelizmente nós não teremos ingressos para vender. Então, da mesma forma, podem adquirir na secretaria de nossa paróquia ou com os agentes de pastoral. Telefone, o pessoal quiser ligar lá para reservar? Então, pode ser no 3654-1258. Este é o fixo lá da nossa comunidade paroquial. O WhatsApp da paróquia Santo Antônio é 19 99670 3725. Só o pessoal mandar mensagem, já está reservado. Tem o Pix também para pagar, que fica mais fácil ainda. Mais fácil ainda, né? E hoje tem muitas facilidades para isso. Padre, junto com toda essa programação, nesse ano, além da paróquia de Santo Antônio do Jardim, o senhor assumiu, junto à Diocese de São João da Boa Vista, um novo compromisso, uma nova missão, que é estar ajudando o bispo em outras cidades. Gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Eu achei até interessante, né, porque no dia 29 de outubro eu fiz uma fratura na minha perna e eu fiquei uns 10 anos na campanha da fraternidade. E aí eu pedi para o bispo, eu falei, agora eu preciso sair um pouco, inclusive eu estou me esforçando para fazer licenciatura em filosofia, está sendo um Deus nos acuda para poder fazer. E eu pedi um ano sabático da diocese para o bispo. Eu falei, olha, o senhor me deixa este ano para eu fazer minha reabilitação, né? Cuidar da minha perna, ver se eu consigo terminar agora a faculdade. Até ele tinha deixado, né? Falou, não, pode fazer essas partes. Aí tivemos uma reunião do clero, nessa reunião do clero eu fui eleito como vigário forâneo. Aí o bispo olhou para mim e falou assim, tá vendo, olha, não adianta você pedir ano sabático, porque o trabalho veio de qualquer forma. E aí, então, eu fui eleito como vigário forâneo. O que é o vigário forâneo? Ele é o braço do bispo, numa forania, que é uma região da diocese, onde nós vamos ajudá-lo na coordenação dos trabalhos, né, principalmente os trabalhos pastorais. E aí o vigário forâneo, ele tem por objetivo ajudar as pastorais a funcionarem, tem por objetivo também cuidar do bem-estar dos padres. É uma coisa que esses dias eu não sabia, eu acho que nem as pessoas sabem. Quando um padre falece, é o vigário forâneo que tem que ir por primeiro, tem que fechar o quarto do padre também, como se fecha o quarto do bispo, né, da mesma forma, para que ninguém possa entrar ali, pode ter algum documento, alguma coisa que seja da igreja. Aí depois é o vigário que vai ver os pertences, aquelas coisas todas, para ver se não tinha algo que realmente é de uso da igreja, para que ele possa retirar e dar o fim devido, né? Também ele é responsável por cuidar de que todas as coisas na igreja estejam em ordem, tanto as imagens, alfaias, tudo isso, né? Então, vamos dizer assim, é como um delegado para ver se todos os padres estão fazendo tudo direitinho. É claro que isso daí a gente já sabe que os padres fazem, né? Que cuidam bem, a gente não precisa ficar em cima de ninguém porque são todos adultos, não é necessário. E os padres são bem zelosos com essas coisas. Mas é uma força que o bispo tem, porque ele não consegue estar. No nosso caso lá, nós temos 84 paróquias. Imagina só, para ele cuidar de tudo isso, é muito complicado. Então, tem outras pessoas que podem ajudá-lo nesse sentido. Padre, queria muito agradecer a sua participação aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. E quem sabe até no dia de Santo Antônio. Oh, que assim seja. Agradeço muito a TV Andradas pela oportunidade de estar aqui falando da nossa paróquia, de estar falando de Santo Antônio. Isto é sempre um prazer e agradeço a você que está nos acompanhando e aproveitando este momento também para aprender um pouquinho mais e acolher a nossa paróquia. Deus os abençoe. Amém. Conversando hoje na Sessão TV Atende com o pároco de Santo Antônio do Jardim, Padre Marcelo Marques Crespan.